Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui ao Prosa, Verso e Vinho, a mais uma live. Hoje, uma live de prosa com o autor. O autor de hoje é Newton Carneiro Primo, que estará aqui conosco, falando comigo e com você, falando sobre a sua obra mais recente, que foi publicada no finalzinho do ano passado, Flor de Formosura, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história, né? E sobre essa construção. Newton também esteve aqui no Prosa, Verso e Vinho em outras duas oportunidades, onde foi feita também uma apresentação e análise deste livro, seu primeiro romance, O Amor em Meio ao Dissenso. Então fica aqui o convite, né, para que você possa conhecer um pouquinho desta obra, tá? Está registrado, está gravado aqui nos vídeos de baixo. Tenho certeza que você vai adorar. Ok? Bom, antes de convidar então o autor para dividir esse espaço aqui comigo e com vocês, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dele. Então vamos lá. Newton Carneiro Primo é um profissional multifacetado, formado em Direito pela Universidade da Amazônia, conquistou a primeira colocação no concurso para juiz de direito do estado do Pará, iniciando uma trajetória marcada pela excelência e pelo compromisso com a justiça. Atualmente, é juiz da infância e juventude em Ananindeua, onde se dedica à proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Além de sua carreira jurídica, é um escritor talentoso e apaixonado. Seu primeiro romance, O Amor em Meio ao Dissenso, explora temas complexos e relevantes para a sociedade contemporânea. Aqui, em Flor de Formosura, ele nos convida a refletir sobre as desigualdades sociais e a importância da empatia. É um grito de socorro, uma denúncia contra a violência e um chamado para que despertemos para a realidade daqueles que vivem marginalizados, esquecidos e invisibilizados. Então, eu agora sim posso fazer o convite para que o Newton possa dividir esse espaço comigo e com vocês. Vamos lá? Cadê o nosso autor? Vamos esperar então mais um pouquinho. Vamos lá, vou tentar de novo. Quem está aqui comigo está me ouvindo e vendo perfeitamente? Digam para mim aí. Certo. Então, enquanto Newton está se organizando aqui para chegar, o que a gente pode dizer dentro das temáticas em que a gente vai estar trabalhando? Na verdade, as temáticas que ele trabalhou dentro de sua obra, né? Ele traz aí contexto, na verdade, né, referente à nossa sociedade, que infelizmente acontece, né? Então, ele traz aqui o contexto de abuso sexual, de violência doméstica, de prostituição, de regime de escravidão, aborda também questões relacionadas às drogas, desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, a exclusão social, né? E, acima de tudo, ele faz com que nós, leitores, né, tenhamos essa empatia com todo o que a personagem principal, que é, na verdade, a Vitória, né? A Vitória vem passando aí dentro dessa narrativa. Então, a gente vem acompanhando essa grande jornada, né, que ela vem passando, tá? Bom, lembrando que Flor de Formosura também já foi feita aqui no Prosa, Verso e Vinho, uma apresentação e uma análise desta obra. Então, fica o convite para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho mais
dessa história acompanhando aqui nos vídeos logo abaixo, tá? Vamos ver. Opa! Nosso autor chegou. Então, já vou chamar ele aqui. Vou fazer o convite para você, Newton. Tchan, 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 tchan. Que o Instagram esteja ao nosso lado, né? Vamos lá. Fiz o convite, Newton. Qualquer coisa eu faço de novo aí, tá? Estou aqui ansiosa para que a gente possa dividir aqui esse momento e fazer aí a nossa conversa, a nossa prosa, né? E conhecer um pouquinho mais da Vitória, né? E toda esse percurso aí que Boa ela faz. noite. Oi, Newton, tudo bom? Tudo jóia? Tudo Tudo bem. bem. Que bom, que bom. Estava aqui preocupada que não estava conseguindo. Você está me vendo e me ouvindo? Sim, essa é uma das poucas lives que eu já fiz vendo. Isso é muito bom. Que maravilha, que maravilha. Eu não estou te vendo, mas o que importa é que você está me vendo, né? E então a gente daqui desse lado fica, né, mais confortável, que pelo menos, né, você está aí melhor acomodado, vamos dizer assim, né? Ok. Nilton, eu fiz uma breve apresentação sua, li a sua bio aqui inicialmente, né? Falei um pouquinho, né, das duas obras que já estiveram aqui no Prosa Verso Vinho, enquanto apresentação e análise de livro, né? E aí você entrou aqui, tá? Então, só para contextualizar, né, em relação a essa abertura que eu fiz e tudo mais, tá? Bom, Ok. antes de mais nada, você está tomando alguma coisa aí pertinho? Um chazinho. Pode ser, pode ser. Então vamos lá, vamos lá. Você sabe que, né? O meu também é um chá, né? Mas eu tomo ele na taça. Ok. Só pessoa chique. Mas antes de mais nada, Newton, é sempre um prazer e uma honra ter você aqui, conversar com você. Na verdade, aprender com você. Então, o Prosa Verso e Vinho deseja muito sucesso para você e que venham mais projetos e muitos leitores. Tá joia? Amém. Amém, né? Vai dar tudo certo. Hum, agora sim podemos começar oficialmente. Eu andei sondando aí 360 graus em relação a esse seu caminhar, na verdade, desta obra em especial, que é que nós vamos estar trabalhando, né? Falando, que foi lançada no final do ano passado, oficialmente. Você fez um lançamento em novembro, né? Então, ela ainda é uma obra fresquinha, né? E que ela precisa de um tempo, na verdade, assim como todas as outras, né, para que ela possa amadurecer perante os leitores, né? E eu vi isso, na verdade, de uma maneira muito positiva, que ela está em um crescimento. Eu não sei se é essa percepção que você tem. Me Sim. diga aí. Sim, foi a primeira obra veio, né? E Uhum. ela teve uma boa saída, mas essa obra, eu acredito que pela temática também, que é uma temática muito profunda, muito intensa e muito visceral, muito de alcance social, digamos assim, ela teve um alcance ainda maior do que o da primeira, né? E tanto assim que eu tive que fazer uma outra tiragem. E essa outra tiragem, os livros chegaram há pouco tempo para mim. Eu gostaria até de fazer a promoção, né? Promover um sorteio Muito para quem estiver nos assistindo, para poder fazer o livro circular também, né? E poder prestigiar as pessoas que estejam nos acompanhando. Enfim, o segundo livro é um livro, como eu estou dizendo, como tem o alcance, esse alcance social, acaba que parece que ele teve assim, uma visibilidade ainda maior do que o primeiro. Uhum.
Sim, eu percebi isso em relação a questões também que houve uma saída, né, da própria imprensa. Seria isso também? Ou, na verdade, foi o seu olhar que mudou em relação ao seu posicionamento enquanto escritor? Uma saída da imprensa que você diz em que sentido? Que é Nos jornais, teve revistas uma eletrônicas. cobertura, ele teve uma cobertura, porque o livro trata de questões sociais muito profundas, e especificamente da situação de abuso sexual de menores no Marajó. Então, como o livro trata isso, acaba que ele desperta realmente o interesse de outros veículos, né? Uhum. Sim, sim. E é interessante porque outras pessoas vão tendo o contato, né? Ou seja, você acaba saindo daquela bolha, né, da família, dos amigos mais próximos, e o seu material ele pode ser agora visto, né, por um número muito maior de leitores que às vezes não gostam do gênero, mas conhecem quem gostem, né, e que podem comprar, dar de presente, essas coisas todas, né? Você sabe, você como escritora também, que escrever no Brasil é sempre um desafio, porque as pessoas que têm a vocação, que têm a inclinação, elas nunca vão deixar de escrever, elas sempre vão sentir a necessidade de escrever, mas nem sempre esse mercado, esse público vai estar aberto, porque há uma concorrência muito grande realmente. Então, os escritores eles têm que sempre estar se reinventando, sempre estar procurando, buscando caminhos para poder se fazer conhecer, né? Uhum, Mas em relação à Flor de Formosura, é um pouco como você falou. Teve a recepção pelos mais próximos, mas ele furou um pouco essa bolha, né? Isso é muito uhum, positivo se tratando de um autor relativamente iniciante, né? Porque é o meu segundo livro e eu acho assim que faz parte da nossa jornada, o nosso crescimento, a gente ir se tornando conhecido e conseguindo alcançar cada vez mais público. Mas no Brasil é um desafio, na minha visão, é um desafio que não é pequeno, é um desafio grande. sim, eu concordo com você, é um grande desafio, né? E assim, a sua vertente, a sua temática, ela vai fazer com que você tenha um público mais fiel, né? Mais crítico, né? Em relação ao que você aborda, né? Dentro do que você traz, né? Da sua vivência profissional. E você traz para uma narrativa longa, né? Uma ficção, mas baseada em fatos reais, que é o que mais impacta, na verdade, né? Essa questão, porque muitas vezes a gente finge que isso não acontece, né? E você é quem está ali no seu dia a dia, isso faz parte, né, do seu dia a dia. Todas essas histórias, né, que você já trouxe nesse primeiro momento aqui em Flor de Formosura, e que eu sei que você provavelmente vai trazer em outros também, que eu sei que você já está trabalhando e depois a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. O que eu queria ver com você, na verdade, é referente a essa construção, né? Como que você, na verdade, construiu essa narrativa? Porque você tem a possibilidade de ter essas informações, né, de primeira mão, e aí você traz ela para dentro do livro. Mas dentro desse universo problemático, vamos dizer assim, como que você estruturou essa narrativa? Porque ela poderia ser, na verdade, feita em duas partes, mas como que você chegou a esse objetivo? Vou trazer esses temas, porque você aborda aqui dentro, né, a questão do abuso sexual, a violência doméstica, traz a questão da prostituição, né, aquela questão também de regime de escravidão. Você aborda sobre a problemática das drogas, né, das desigualdades sociais, ou seja, você, porque poderia ser um livro para cada contexto. E você não, você decidiu, na verdade, trazer por meio da Vitória, que é a protagonista, né, essa jornada. Como que foi esse processo?
Bom, como é, deixa eu responder em partes, porque você fez um comentário bastante longo e anotei aqui para eu não me perder. E você começou falando sobre a questão da profissão. De que modo a profissão pode contribuir para a escrita? No meu caso, isso é fundamental, porque como na minha profissão eu lido com o humano, com o drama, com a experiência humana, com os casos, com as celeumas interpessoais, então isso é um laboratório muito rico para mim e isso me serve muito e é algo que me inspira demais, né? Então, os dois livros, eu não tenho como dizer que não. Os dois livros foram inspirados, sim, no meu cotidiano, nos casos que eu pego, né? Uhum. Mas em relação à Flor de Formosura, digamos que a inspiração foi assim muito, muito mesmo relacionada com o meu trabalho, porque os casos que Flor de Formosura é a jornada de uma jovem que passa por intempéries muito difíceis e essas intempéries todas elas são vistas no nosso dia a dia, no fórum, no trabalho. Então, Flor de Formosura, eu costumo dizer que é um romance muito realista, porque ele plasma isso de uma forma muito, assim, até mesmo contundente. E por exemplo, a jornada da Vitória, desde quando ela nasce até quando ela fica moça, fica jovem, fica uma jovem mulher, tudo que ela passa, as coisas vão encaminhando ela para aquelas provações que ela tem que suportar. Isso tudo é muito real, Natasha, muito Uhum. real. É dolorosamente real. Aqui a gente vê no dia a dia, sabe, as pessoas se degradando, as pessoas entrando na droga, as pessoas caindo na criminalidade sem querer, mas sendo obrigadas a cair na criminalidade. Isso é muito dolorosamente real. Só que qual é a situação? A situação é a seguinte: as pessoas como nós, que não vivemos nesse mundo, ou submundo, se você quiser chamar assim, nós não compreendemos o que se passa, o que ocorre, como isso chega a esse ponto. A gente não entende. A gente vê o mendigo e pensa assim, ele está ali porque ele é vagabundo. Mas não é assim, não é assim. Tem uma história por trás. E Flor de Formosura foi escrito para mostrar para o leitor que há uma história por trás dessas pessoas, que às vezes o abuso que começa lá no Marajó, ele não termina ali. Às vezes as circunstâncias da vida fazem aquela pessoa se degradar ao ponto de ela querer se suicidar. Então, assim, é difícil, é brutal. O livro ele tem poucos respiros, mas Uhum. ele foi pensado realmente para ser assim, do meio para o fim. O livro ele vai assim rápido, mas o que é isso? É a degradação dela. Então, isso é calculado, é a degradação, ela degrada. Então, a forma como é narrada é a forma na qual o autor põe o leitor para acompanhar a derrocada da personagem. Então eu vi alguns leitores dizendo assim, mas foi tão rápido assim aquele final, mas realmente foi pensado para ser assim. Já outros leitores dizem assim, poxa, mas ela errou muito, ela tomou muitas decisões erradas. Eu falei, gente, mas é exatamente assim. Uma pessoa que teve a sua vontade anulada, que tem traumas profundos, ela não tem como tomar decisões corretas. Ela toma as piores decisões. Então, assim, eu vi. Não foi assim prevalente, né? Mas tiveram Uhum. algumas críticas nesse sentido. Então, assim, a gente tem que ler Flor de Formosura com essa lupa, tendo em mente que não é um livro de entretenimento, meramente de entretenimento, ele é um livro de realidade. Uhum. Também não é um livro para todo mundo, não é para todo mundo. As pessoas mais sensíveis por exemplo, gatilhos, elas não é indicado para elas esse livro, entende? Por quê? Porque é um livro que pode despertar traumas, despertar memórias muito ruins que acompanham essas pessoas, e isso não é positivo. Mas para a sociedade em geral, para quem está preparado, é uma narrativa desafiadora, Uhum. mas uma narrativa que
mostra toda aquela trajetória de um modo bem coadunado com a realidade. Por exemplo, o fim do livro, que a gente não vai dar spoiler, mas o fim do livro não é um fim, digamos assim, que a gente possa dizer que é usual, mas ele é um fim que ele está conectado com o início da história. Não é um fim que caiu de paraquedas, né? É um Uhum. fim que é coerente com a história. Então, assim, até mesmo isso eu procurei tomar cuidado na hora de fazer o livro. Você me pergunta outra coisa, como foi para eu produzir, né? Como foi para eu fazer essa história? Uhum. Bom, eu no começo da minha carreira, eu tenho 18 anos de juiz. No começo da minha carreira, eu fui lotado no Marajó. Marajó é um arquipélago, né? De Uhum. ilhas, né? Tem aqui no Pará, são várias ilhas e os lugares, tem lugares muito longínquos, muito distantes, lugares muito difíceis, como por exemplo Portel, onde às vezes é complicado as pessoas chegarem nesses lugares. E justamente por isso é que muitas das vezes, infelizmente, a impunidade floresce, porque as autoridades não chegam de modo como deve chegar ali. Então, muita gente lida com isso e, nesse meio, acaba se perpetuando culturas erradas, por exemplo, de abuso sexual dentro de casa. Isso ocorre muito nessa região, muito mesmo, porque é uma mistura de costume com impunidade. Aí isso floresce bastante. Eu vi muito isso no meu dia a dia. Então, Natasha, eu me inspirei. Como é que surge a inspiração? Surge dos casos com os quais eu me defrontei no começo, logo no começo, né, da Uhum. minha carreira. E que me marcaram muito, me marcaram profundamente. Você pensa assim, poxa, se um leitor se impacta com a leitura, imagina um juiz vendo casos que eu lhe garanto que são muito piores do que os que estão no romance, muito piores. Aí, quando eu cheguei, por exemplo, agora na vara da infância, onde eu estou lotado hoje, o laboratório eu acho que é maior, porque a gente lida com menores e que trazem suas histórias de vida lá da origem, ou seja, dentro da falta de estrutura familiar. Então, aquilo traz para a gente um know-how muito grande, entende? Elementos muito fortes. Aquilo nos inspira de uma forma muito profunda a produzir, né? Uhum. Literatura. Então, se você for pegar esse encontro do Marajó com nesse momento na vara da infância, acaba que os dois juntos me impulsionaram a escrever o livro. Entendi. Você falou que trabalhou muito próximo, né? Lá na ilha de Marajó e tudo mais. Mas você chegou à proximidade em relação ao que você traz nessa capa, por exemplo? Ou as coisas chegaram até você? Não que você tenha ido lá ver esse espaço, né? Não necessariamente para a construção do livro, mas enquanto você estava lá por questão de conhecer a região e tudo mais. Você diz assim, conhecer lugares como o da capa, você está dizendo? Isso, a parte ribeirinha, assim. Sim. Não, eu não fui juiz lá no Marajó, no caso lá em Portel. Então, essa é a realidade. São essas casas de palafita. Quando nós Uhum, chegamos com o barco lá, as casas são vistas de um lado e de outro. E dentro das ilhas existem rasgos, onde, tipo assim, passagens pequenas, como fossem tipo, pequenos riozinhos onde a gente pode ver também essas casas. Então, isso é algo assim muito comum, é algo com o qual a gente depara muito. Lógico que na sede do município não é assim, é um uhum. pouco mais desenvolvido, mas também um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais desenvolvido. Mas nos arredores é muito comum a gente ver esse tipo de casa. Entendi. Voltando a falar da sua capa, para a gente aí mergulhar um pouquinho na história, essa capa ela realmente está muito bonita, né?
Porém, ela traz, né, aquele peso já do primeiro capítulo, né, que você apresenta para gente. Quando eu comecei a ler a sua obra, pensei, acho que o Newton vai dar um suspiro aí para a gente pelo menos começar a se ambientar, né? Mas não, de repente, Não. patum, né? É. Já Se mergulha você, eu não na sei se você problemática. já leu, eu não sei se você já leu Torturado. Já. Torturado, ele começa logo no começo com uma coisa assim também brutal. Uhum. Também foi uma escolha mesmo de realmente já colocar para o leitor, olha, é daqui para pior. Pois com relação à capa, né? Eu sei que a editora Labrador normalmente oferece três propostas. Foi difícil É. a escolha? Não, foram escolhas, foram propostas boas, né? Mas Uhum. essa daí, ela foi perfeita em todos os sentidos, porque ela tanto ambientou, como também ela serviu de simbolismo para o livro. A cor da casa é simbólica, esse fato da casa ser à noite, assim, num lugar ermo, tipo assim, num lugar afastado, sem muitos recursos, numa situação de socorro, também foi muito apropriado. Eu gostei bastante, viu? Eu achei que a Labrador ela fez um trabalho muito, muito bom. Sim, o material é muito bom, né? Quando a gente tem a oportunidade, né, de pegar o material, a gente realmente vê que o produto, né, não esperando o que tem dentro, né, mas o produto ele já nos impacta. E quando a gente conhece a sua escrita, a sua obra, assim como eu tive a oportunidade de já conhecer na primeira, né, a gente percebe que você traz muita informação, mas ao mesmo tempo, você consegue, né, dar um pouquinho de suspiro, né, de refrescar um pouquinho para que você apresente uma nova situação. Mas acho que às vezes é um intervalo tão curto que quem está ali lendo, às vezes, e por não ser da nossa realidade, a gente acha que está acontecendo assim, uma coisa atrás da outra, né? Eu digo isso por conta da Vitória, que é a protagonista, né, de Flor de Formosura. É, Quando a gente pensa que vai dar tudo certo, que agora ela vai, né? De repente vem mais um obstáculo que ela tem que passar e tudo mais. E você comentou que às vezes alguns leitores comentaram com você de que ela fez escolhas erradas, né? Eu não acho que ela fez escolhas erradas, porque ela, na verdade, não tinha um embasamento que às vezes a gente que diz, ela fez escolha errada, que a gente tem, né? O que ela tinha que decidir ali, ou vou por esse caminho ou vou por outro, porque ficar parada eu não posso, né? Talvez a situação fosse muito pior e assim por diante. Com relação a, ao que você vai trazer daqui para frente, e pela possibilidade que você tem, né, de várias situações, esta é uma obra que você trabalhou ela de forma única. Você pensa em fazer uma continuação dela ou não? Esse é o tipo de obra que ela comportaria uma continuação, mas eu vou lhe ser bem franco, quando eu escrevo, eu não escrevo pensando numa sequência. Eu não escrevo pensando numa sequência, mas essa seria uma obra que comportaria. Só que como seria essa continuação? Uma vez que a obra ela se fecha de um modo assim, a gente pode dizer satisfatório e ela esgota ali a proposta e o tema, né, que ela está colocando, inclusive com um legado, um certo legado da personagem protagonista. Então, isso talvez seria um certo obstáculo. Por exemplo, a primeira obra caberia uma continuação em relação à história da Simone, caberia bastante. A primeira obra ela é totalmente diferente da segunda, totalmente. A primeira obra é um drama familiar, né? E a Uhum. segunda é uma jornada de muita aventura e superação, né? E então são obras completamente diferentes. A primeira obra é muito reflexiva, tem um cunho existencial, filosófico, né? E a segunda obra ela já é mais pungente do ponto de vista emocional e também ela também trata muito de superação e resiliência, né? Exato, exato. Você me fez,
na verdade, durante a leitura, de ter vários sentimentos. Eu tive sentimentos de raiva, né? Eu tive sentimentos de, de tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, né, outros sentimentos também negativos, mas, ao mesmo tempo, eu tive a esperança andando muito lado a lado, né? Em todos os momentos, sempre tinha aquela faísquinha de que, olha, não desista, porque, né, vai dar certo mais um pouquinho. E a Vitória passa isso para a gente, a personagem, né? Essa relação de resiliência, de que por tudo que ela está passando, ela nunca chegou a desistir, apesar que em determinado momento ela põe na ponta ali, vamos dizer, na ponta do lápis, até a possibilidade de um suicídio. E que ela, como se ela tivesse retornado a sua comunicação com Deus, né? Não digo assim, cada um vai ver de uma forma, né? Mas a sua comunicação com algo que pudesse acalmar o coração dela, né? De dizer, segura mais um pouco as pontas, né? Teu caminho tá trilhado e seu caminho lá na frente, ele vai dar uma volta, né? Então, isso que nos surpreende durante toda a narrativa, essa questão dessa esperança, né? De poder ter essa virada, porque olha, não teve, acho que era um capítulo chorando, um não, um capítulo chorando. Você tem que vender ele como um conjunto de lencinhos, né, sabe? Fazer um kit para as pessoas. Mas daí vem a minha pergunta para você, em relação às temáticas que você já traz no primeiro livro, né? Nesse daqui, e nesse que você agora começa a abordar, que você aborda, você assim mostra para a sociedade que você veio para pôr para fora e para dar uma sacudida. Você já parou para pensar, Newton, no seu papel enquanto escritor, na importância que você talvez hoje não seja, mas possa vir a ser daqui a pouco? Olha, para ser bem sincero, eu escrevo, até comento isso com a minha esposa, eu escrevo muito assim. Para quem que eu escrevo em primeiro lugar? Para ela. Ela que recebe meus textos e junto comigo revisa. Ela é minha revisora, é minha leitora beta, né? Então, primeiro eu escrevo para ela, aí ela vai me dar o feedback, me ajuda e tudo. E assim, eu escrevo para me satisfazer, eu escrevo para o meu prazer, eu escrevo porque eu tenho necessidade de colocar no papel aquilo, né? Uhum. Mas eu confesso para você, óbvio que eu espero que os meus livros sejam lidos, eu espero que eles cheguem nos corações das pessoas, que as mensagens, elas sejam mensagens positivas, que elevem a vida das pessoas. Lógico que eu espero tudo isso, mas eu não fico pensando, por exemplo, tipo, se, digamos, eu despontar mais ainda, como é que vai ser? Eu não penso nisso, eu penso em escrever. Entendi. Bom, voltando a falar, aqui você apresenta uma voz feminina em terceira pessoa, né? Então, quando eu vi você trazendo uma narrativa, né, de um olhar feminino, eu comecei a olhar para a sua escrita com outros olhos, né? Até para aprender também em relação a várias situações. Aqui você permanece com uma voz feminina, tá? Mais uma voz infantil, inicialmente, que vai passando pela adolescência até, na verdade, o começo da vida adulta, vamos dizer assim. Então, você pega essa trajetória dessa voz feminina em primeira pessoa. Como que foi para você escrever uma voz feminina em primeira pessoa? Na verdade, eu acho que cada autor tem as suas preferências, né? A minha Uhum. preferência, em princípio, é escrever na terceira pessoa. Eu gosto do narrador onisciente, porque esse narrador ele controla melhor tudo o que se passa na história, né? Só Uhum. que, se você for observar, atualmente está muito em voga as escritas introspectivas, né? As escritas em primeira pessoa, as escritas emocionais, as escritas experimentais, né? Então eu falei, não, a Vitória eu vou contar a história dela em primeira pessoa,
porque com isso eu conecto ainda mais fortemente o leitor com a dor e com todos os dilemas, conflitos e intempéries, né, que a personagem vai sofrer. Talvez isso, inclusive, tenha potencializado muito e tenha entrado no que você está falando de ser desafiador ler o livro, porque colocando na voz dela, amplifica muito a experiência dela, né? Sim, exatamente. E essa questão da releitura, de você afinar, porque, por exemplo, a Clarice Lispector, ela diz, ela tem uma citação que diz assim, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E por mais que o seu texto seja denso, traga uma temática muito pesada, você traz a simplicidade para que essa leitura possa ser interpretada por todos a partir de 18 anos, né? Como que é, como que é a sua olhada? Você demora mais escrevendo ou reescrevendo? Bom, eu quero começar primeiro falando da escrita, né? Da escrita, da simplicidade. Quando eu comecei a colocar no papel meus textos, eles eram um pouco mais rebuscados. Nada contra o rebuscamento. Eu acho que cada estilo tem o seu valor e eu valorizo todos os estilos. Inclusive, eu tenho aqui uma biblioteca bem ampla, com todos os tipos, sabe? E gosto Uhum. de ler de todos os gêneros, acho muito, muito válido. Mas eu me filio mais, por exemplo, a Tolstói. Tolstói era um autor grandioso, mas que escrevia com simplicidade. Às vezes a gente escuta falar assim, é um russo. Se é um russo é muito difícil, não dá para entrar, a gente não passa da primeira página. Não, isso é um grande equívoco. Tolstói é um dos autores mais fáceis e fluidos de ler. Ele é muito, muito bom de ler, muito prazeroso. Por quê? Porque ele prima justamente pela simplicidade. Ele acha que ele pode passar uma mensagem com robustez, mas de modo simples. Por que de modo simples? Para que nenhum leitor fique de fora do que ele está transmitindo. Então eu acho isso muito poderoso, sabe, Natasha? E então eu procuro escrever de um modo que seja simples e fluido. Em Flor de Formosura, isso se acentuou mais ainda do que no primeiro. Por quê? Porque é em primeira pessoa. Então eu precisei fazer o mais simplificado possível, porque é ela que está contando a história dela. Então Uhum. eu precisei fazer assim, né? Mas em geral, eu gosto de escrever de um modo simples, lógico, né? Com palavra, quando as palavras elas precisam elevar o eu também emprego, Oi? mas em regra eu gosto com muita clareza e uma linguagem acessível e simples, reiterando, quando for necessário as palavras serem encaixadas onde devem ser encaixadas, elas são utilizadas. Sim, a gente percebe, na verdade, quando você traz esses outros personagens, né? E aí eu acredito que tenha sido nesse momento que você se refere, que é onde você consegue, na verdade, trazer um pouquinho, né, esse vocabulário, né, que é diferente do vocabulário da protagonista, né, que não teve muito estudo, e o pouquinho que ela tinha, ela se agarrava, né, a tudo, na verdade. E falando de personagens, que você traz assim uma gama enorme de personagens, teve aqueles que, de fato, né, por exemplo, que me marcaram bastante, lógico, além da própria Vitória e da sua irmã Socorro, né? Essa questão da saída delas em busca de algo melhor, né? Na cidade grande e tudo mais. Eu fiquei pensando por muito tempo nessa questão em relação de como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas e às vezes a gente não faz, né? E aí entra a questão da personagem da Dona Paula, né? Quando ela chega, né, para trabalhar com a tia, que a tia era doméstica no apartamento da Dona Paula e do seu Luiz. E, enfim, tinha um cargo de confiança lá e aproveitou a oportunidade que elas estavam morando de favor ali, né, de explorar elas um pouquinho nesse sentido. Enquanto uma ficava, né, cuidando da casa, a outra ia com ela trabalhar. Mas, por exemplo, se tivesse tido uma mudança de comportamento da Dona Paula
uma pessoa estudada, né, com conhecimento muito mais amplo, esse livro teria ido para um outro caminho, né? Você tá levantando uma coisa interessante. Você está levantando a possibilidade da dona Paula, por exemplo, ter agido de um modo mais diligente em relação à Vitória, não permitindo que a Vitória fosse explorada. Mas, na verdade, a dona Paula, ela própria, explorava a Vitória, né? A Vitória era explorada por ela, porque ela aceitava que a Vitória trabalhasse sem receber, ela aceitava que a tia dela não depositasse o dinheiro para a Vitória receber quando ficasse adulta. E então ela aceitava aquela situação, mesmo sendo uma advogada. E infelizmente, principalmente naquela época, isso é muito comum. Natasha, as pessoas trabalharem nas casas e acabarem vendo os seus direitos indo pelo ralo, entendeu? Uhum. Muita gente trabalha sem final de semana, sem a folga e sem outros direitos mesmo. Então, isso é algo que naquela época era ainda mais visível do que hoje. O que você está levantando é muito importante, porque outros leitores também já levantaram isso comigo. Que se fosse diferente, talvez a história teria tomado outro rumo, né? Uhum. Mas esse é outro percurso que a Vitória passa e que, infelizmente, a gente observa se repetir na sociedade, que é essa exploração das domésticas. E aqui, só levantando, na sequência do que você falou, o livro ele é um livro numa camada mais baixa. Então você vê a diferença do primeiro. O primeiro é numa camada mais alta, esse é mais baixo. Então são outros tipos de problema, não são os mesmos problemas. Na camada mais alta, foi abordado uma doença mental, foi abordado uma superproteção materna. Então são outros tipos de situações que foram desenvolvidos no livro. Nesse agora, não. É colocada a situação de uma pessoa que passa por mazelas muito complicadas e que, infelizmente, é recorrente e está sempre nas barras dos tribunais, dos fóruns, entende? Uhum. E que nós vemos bastante. Em relação a outro ponto muito importante, Natasha, é que o livro, você deve ter percebido, ele é permeado de crítica social, do começo até o fim. Então você vê, é crítica contra o próprio Poder Judiciário, que eu integro, eu faço parte do Poder Judiciário e eu ponho crítica ao Poder Judiciário no livro. Então isso inclusive, robustece a crítica, né? Eu coloco várias críticas contra o Poder Judiciário, contra a sociedade, contra as instituições, contra a rede de apoio social que deveria ser mais robusta para socorrer pessoas como a Vitória. Então, sob esse ponto de vista, o livro ele tem bastante densidade. Sim, sim, e foi um dos momentos que eu fiquei um pouco indignada em relação a ela ser, na verdade, meio que acusada por uma questão pontual. Ninguém ali mostrou a trajetória dela em determinado momento do livro em relação, né, ao contexto dela, né? E outras vezes ali também naquele momento, se tivesse, como você falou, esse apoio, ela não teria, né, passado ainda por mais um tanto que viria pela frente. Sim, nessa parte do julgamento, você fala o julgamento em geral ou o julgamento jurídico no tribunal? Na verdade, foi o momento em que aparece a protagonista, a personagem da promotora Olivia. Ai, Sim. como eu fiquei com raiva daquela mulher, hein? Olha, deixa eu tentar lhe explicar. Nessa parte, o que acontece é outra crítica e outra situação muito, muito verdadeira e profunda, Natasha, que são pessoas que são acusadas injustamente, são levadas a julgamento mesmo sendo inocentes. Isso acontece muito, infelizmente. E muitas das vezes até os próprios juízes, eles acabam sendo induzidos a erro em situações que são injustas, porque eles não têm toda a visão. Eles trabalham com o que está nos autos, mas só que tem informações fora dos
altos, você entende? Então Uhum. eles não têm a amplitude necessária para julgar. Então, a Vitória, nesse ponto da história, é um ponto culminante da história, onde ela tem a oportunidade, inclusive, porque aquele juiz dá para ela a oportunidade de falar, e ali ela abre o seu coração, fazendo uma defesa da vida dela, em busca da Uhum. dignidade, e falando tudo o que ela passou. Aquilo é como se fosse uma catarse para ela. Exato, exato. E que bom que ela teve essa oportunidade, porque a gente fica ali angustiada, né? Na verdade, da outra só colocando o dedo, metendo o dedo, né? E foi muito gostoso quando a gente viu que ela teve a oportunidade de falar e o quanto ela foi sincera, né? Naquilo em que ela estava, né? Tentando, porque era uma situação muito delicada que ela estava vivendo ali naquele momento. Né? E assim você traz outros personagens que num primeiro momento a gente até desconfia pelo que está vindo, né? Eu aproveitar que a Vaninha está aqui e eu vi outro dia a resenha que ela fez da sua obra, né? Flor de Formosura, muito boa a resenha que a Vaninha É uma fez, eu sempre querida. dou umas É. espiadinhas lá. E ela disse que ela ficou um pouco com o pé atrás com o Lorenzo. Eu também fiquei. Eu falei, gente, esse menino vai se aproveitar dela também, todo mundo está se aproveitando. Mas daí não, daí a gente vai descobrindo essa outra história que você também traz, né? Apesar do foco ser a Vitória, a gente percebe que, assim como ela estava passando por uma jornada, ele também estava passando por uma jornada, independente da classe em que se encontravam, né? Ele mais acima e ela mais baixa, mas você traz também que, independente da classe social, todos têm a sua jornada, porque ele tinha que obedecer, né, aos pais, até ele poder ter voz, né, depois de formado, e poder, na verdade, seguir a sua vida. Né? Então, assim como outros personagens, né, que eu também fiquei assim olhando e pensando muito, principalmente na Michelle, que é no momento ali onde você aborda a questão da prostituição, né, e aquela relação com o trabalho escravo ali, porque elas não tinham total liberdade, né? Elas estavam ali meio que refém, mas ao mesmo tempo, ou era estar na rua, ou era estar ali. Então, na pior das hipóteses, eu fiquei pensando, aí eu ficaria ali. Mas estaria vendo, né, uma possibilidade que não fosse para sempre. E a Michelle, ela me fez refletir muito sobre. Ela também era uma vítima, assim como a Vitória, assim como tantos outros, né, que passam dentro da sua narrativa. Aí eu te pergunto, esses personagens, você desenvolve eles durante a trama ou você já inicia a história com muito claro sobre essas temáticas que você vai abordar e quem vai estar dentro dessas temáticas? Muito legal a sua pergunta. Eu vou primeiro fazer alguns comentários rápidos do personagem. O Lorenzo, por exemplo, ele é um personagem. Você não é a primeira pessoa. Outras pessoas já chegaram comigo. Olha, eu também desconfiava do Lorenzo. Ele me surpreendeu realmente. Mas por quê? Porque o Lorenzo, o tempo que ela ficou com ele foi só ali no começo do livro, né? Uhum. Que, digamos assim, rolou aquela relação, aquele amor, aquela coisa. Só que o Lorenzo, se você for parar para ver, ele é de outra geração. Ele não é da mesma geração da Dona Paula e do pai. Então ele tinha uma mentalidade assim meio revolucionária, uma coisa assim meio de querer assim ver o mundo de outro modo. E aí ele se afinou com ela e chegou num ponto em que ele quis fugir com ela. Não sei se você recorda essa parte do livro, ele quis Sim. fugir, vamos fugir, vamos ficar junto. E ela que sempre resistiu, não, não, não tem como, tal, vamos fugir. Então, mas mesmo assim, mesmo ele falando que ia fugir, que tudo, mesmo os dois indo para uma livraria perto da praça,
e ele dando um livro para ela. Ainda assim, alguns leitores desconfiaram dele. Mas assim, eu penso, desconfiaram, mas eu penso assim, ele deu sinais para que não desconfiassem, mas alguns leitores desconfiaram. Então, assim, é a interpretação de cada leitor, não é verdade? É a interpretação de cada leitor, mas acharam que ele queria se aproveitar dela. Mas não tinha tantos sinais nesse sentido. Eles ficaram juntos, consumaram, digamos assim, depois ele quis fugir, depois ele deu um livro e tal, e eles foram separados de uma forma brusca, porque a mãe e o pai viram o rapaz com ela e ficaram aturdidos e no seu preconceito social, eles tomaram as providências mais enérgicas possíveis para separar os dois. E diante disso, eles se separaram e o leitor ficou sem ter a menor noção do que o Lorenzo estava fazendo ou deixando de fazer. O leitor não tem como saber disso, porque o livro é narrado em primeira pessoa. Aí a gente volta para aquele ponto que a gente estava conversando, que você levantou da narrativa. Como é narrado em primeira pessoa, o leitor não sabe o que Lorenzo está fazendo. Mas quando a gente chega no fim do livro, aí é revelado o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como ele foi atrás, como ele não foi, né? Então, Sim. assim, mas muitos leitores tiveram essa impressão e vieram comentar comigo. Então, em relação a Michele, não só a Michele, mas todas as meninas daquela casa, a situação delas, Natasha, é extremamente comovente, porque elas são pessoas que não têm nenhuma perspectiva. Algumas estão lá já há alguns anos, então algumas queriam sair no começo, mas como foram ficando e começaram a ter um prato de comida, começaram a ter isso e aquilo, foram se acomodando e se acostumando àquela vida. Então, assim, é muito comovente. Você vê que a Vitória fez uma amizade com uma das meninas, é uma amizade muito bonita, e a menina, inclusive, ficou muito junto da Vitória, e a Vitória foi embora e teve que deixar todas elas. Então, assim, é comovente, é algo comovente, é algo, infelizmente, que acontece. O nome disso, Natasha, casa de prostituição. Juridicamente, nós temos esse termo, casa de prostituição. Acontece quando é mantido e se promovem ilícitos dentro desse esquema, digamos assim, dessa situação. Uhum. Né? E é justamente o que foi retratado no livro. Aí você perguntou também, como é que você faz para desenvolver? Bom, quando eu já começo com uma inspiração. Qual foi a inspiração que me deu para eu começar o livro? Aquela cena na qual a Vitória e o Raimundo vão chorar diante de um juiz é uma cena muito forte também. Eles estão Uhum. arrasados, querendo recuperar a menina. Então, na hora que eles chegam ali, aquela cena, ela aconteceu tal e qual comigo. Então, aquela cena tocou tão fundo o meu coração, uma história igualzinha, sabe, Natasha? Que aí eu falei assim, não, isso vai ser agora o pontapé para eu iniciar. Aí, na hora que a gente inicia, eu falei, eu vou abordar o que também me tocou muito, que é o abuso sexual no Marajó. Então, eu já coloco aquilo, só que você vê, me inspirou a cena dos pais chorando pela filha, mas não foi o início Uhum. do livro, Sim. foi do meio para o fim. Então, você consegue entender? Então, o autor pega e vai desenvolvendo, mas já antevendo que vai acontecer aquilo lá na frente. Então, e muitas das coisas vão surgindo para que sejam encaixadas na narrativa. Mas a maior parte do que a Vitória passou é realmente extraído do meu dia a dia de juiz. Entendi. Deixa eu ler aqui uns comentários que a Vaninha está se manifestando. A Vaninha diz que ela ficou também com o coração na mão. Amiga, todo mundo fica com esse coração na mão, na boca, seja lá o que for, né? Todo mundo fica ali torcendo pela vitória, né? Porque a gente fica preso no começo ao fim em relação assim ao início de um capítulo e aí termina, a gente já quer engatar no próximo capítulo para saber e aí o que vai acontecer, né? Aí a Vaninha diz assim: depois da leitura desse livro, como formada em letras, fiquei imaginando esse livro sendo material de estudo em sala de aula para alunos de direito, por exemplo. Vaninha, eu também pensei sobre isso,
né? Porque poderia ser, né? Para que eles pudessem realmente entender para qual área. Daí o Newton seria a pessoa mais correta a dizer. Porque às vezes a pessoa entra na faculdade do direito achando que é uma coisa. Da mesma forma, a questão do serviço social, né, que também talvez esteja também atrelado a essas problemáticas, né, muito próxima no seu cotidiano profissional. Newton chegou a pensar sobre essa possibilidade de ser um material de estudo, de apoio, né, Na verdade, você está coberta de razão. Lógico, o livro ele pode ser muito positivo sendo lido por estudantes de direito, mas eu acredito, como você falou, que ele é ainda mais cabível para o serviço social, entendeu? Para pessoas que estejam estudando para ser assistente social, o Uhum. livro ele é muito, 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 muito cabível. E, inclusive, eu trabalho na vara da infância com uma equipe com muitas assistentes sociais e psicólogas, e algumas delas já leram e nós já discutimos alguns pontos do livro. Isso é muito interessante, viu? Uhum. Sobre essa questão, você disse que a sua esposa é quem primeiro lê, ok? Mas você também, agora com a sua fala, né? Às vezes para enriquecer, mas a gente percebe que a sua escrita, ela é riquíssima, por quê? Porque você é um leitor voraz. Então a gente vê esse reflexo dentro do seu texto. Mas nada melhor do que a percepção de alguém de fora também. Porque esposa é esposa, apesar que ela está ali meio que também trabalha com algo parecido, acredito eu, daí você me corrija, mas alguém que possa também ter esse olhar para deixar o seu texto mais redondinho, porque às vezes você conhece só um lado da história. Né? E essa outra pessoa poderia te ajudar, alguém mais ali, dentro da temática ao qual você vai abordar, por exemplo, no próximo livro. Você chegou a pensar nessa possibilidade ou a princípio você está caminhando, por enquanto, com o auxílio da sua esposa, que eu acredito que também tem uma bagagem de leitura muito grande, então sim, né, ela te ajuda. E depois, não sei se seria por meio de editora que você vai trazer o seu próximo livro ou se você vai vir de forma independente. Mas às vezes uma terceira leitura, você já parou para pensar? Olha, o que você está falando é muito bacana. Deixa eu dizer, os dois primeiros livros eu contratei leitura crítica, sim. Entendeu? O primeiro e o Uhum. segundo livro eu contratei leitura crítica e eu acho muito interessante a gente escutar uma opinião independente, uma opinião que tem autonomia para apontar aspectos do texto que podem ser melhorados, né? Uhum. Agora, assim, lógico, é uma leitura de uma pessoa que trabalha com isso, então a gente deve sim dar valor, mas nós não devemos levar em conta tudo o que passam para a gente, porque Sim. muita coisa destoa do propósito da obra, do estilo do autor, né? Mas às Uhum. vezes, no geral pode ser positivo. Né? E realmente, em relação a ela, a Roberta, eu até brinco dizendo assim: tu és muito suspeita. Aí ela acha graça e me garante que se alguma coisa não tiver legal, ela fala. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, né, Natasha? E em relação à escrita, eu agradeço o seu elogio, mas eu acho que eu ainda tenho muito que me aprimorar. E quanto ao tipo da minha escrita, por exemplo, nesse agora que você leu, é uma escrita concisa, mas que busca ser bastante precisa no que ela está se propondo a transmitir para o leitor. Então, é uma escrita fluida, concisa e bastante emocional. Eu até falei para Stephanie que é uma característica minha ser emocional. Eu acho que o meu texto ele tem bastante essa pegada de profundidade emocional, psicológica. Eu sou um autor muito mais de interior do que de descrições externas, do que de ações externas, não. Eu conto a minha história, faço as minhas descrições, mas eu mergulho muito mais no interior dos personagens. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você chora na hora de rever o texto? Porque quando você escreve, às vezes você escreve assim, meio que para não esquecer a ideia. Mas quando você volta para esse texto, para determinadas partes, você e entra na personagem, você chora? Algumas pessoas falam para mim, algumas não, bastante pessoas que se emocionam com algumas partes dos meus livros e tudo, algumas até chegam a chorar.
Eu, particularmente, assim, eu não choro. Sabe por quê, Natasha? Eu acho que a escrita, para mim e para muitos outros autores, não sei se você comunga também como escritora, é colocar para fora aquilo, entende? Por meio da arte, porque a escrita é uma arte, por meio da arte eu coloco para fora tudo aquilo que está me afligindo, que está me angustiando, aquilo. Então eu transformo aquilo em arte. Então, na verdade, não vem o choro. Mas, por exemplo, como você falou, logo no começo de Flor de Formosura, que tem aquela cena muito difícil, Uhum. muito impactante. Você imagina que eu faço muitas revisões no meu livro, os meus livros são muito lapidados. Mas quando eu voltava para aquela cena, eu não conseguia. Você acredita, né, Natasha? Porque era algo tipo assim, na hora que eu reli aquilo, ia me destruindo por dentro, sabe? Então eu penso assim, bom, eu falo assim, bom, isso não é um sinal, isso é um sinal de que eu sou humano, isso é um sinal de que isso me dói, de que isso me angustia, então eu tenho esse exemplo para te dar. Agora, lógico, em muitas cenas eu me emociono muito, mas assim, não chego a chorar, mas eu me emociono muito. Bom saber que você se emociona, né? Porque eu choro, né? E a Vaninha que leu meus três, eu digo que no meu terceiro eu chorei bastante para tentar entrar no conflito que estavam vivendo, a questão dos personagens, justamente o conflito interno, que é o que você traz dentro dos seus livros, né? A sua descrição ela é interna e a gente consegue entrar nessas descrições, né? Então, se você então, se você tinha como às vezes objetivo isso, você pode ter a certeza que você atingiu o seu objetivo, porque você consegue nos transportar para dentro da sua obra, e não só para a obra, como ser a personagem, sentir a personagem, né? Isso é Deixa eu muito fazer um bacana. comentário da Vaninha. A Vaninha diz assim, ó, eu achei importante a forma como Newton aborda a vivência na casa de prostituição. As mulheres, lado humano, né, o lado humano delas, a realidade mesmo que a maioria delas estão ali não por vontade, né? Que é o que você esclareceu ali para gente, né? A questão que poderia ser muito pior. A Vaninha diz que ela também se acaba de chorar, né? Em especial no seu livro, tá? Regina está tendo que, acho que deixar a gente aqui, mas ela disse assim, preciso... Ah, não, ela disse, gente, preciso dessa leitura. Eu estou desenvolvendo um livro com um viés jurídico, mas só como pano de fundo, para trazer à tona justamente a questão dos julgamentos. Muito É, bacana. Regina, dá uma conversada aí com o Nilton para que ele Muito possa te auxiliar, legal. né? Que é legal a gente O livro ter pode esse ser feito, olhar. o romance pode ser escrito com a abordagem jurídica de várias formas, né? É muito Uhum. legal. Exato. A Mari Gatinho diz assim: no último livro eu vi muita similaridade das coisas que eu vi no bairro que vivi na minha infância, aqui em Belém. O livro Flor de Formosura emociona mesmo, me prendeu bastante a história do livro, prende a todos, né? Exatamente. Aí a Regina diz assim: hoje eu estou em transição de carreira depois de 20 anos de advocacia familiar. Estou com. Ah, ela agora está trabalhando com design de interiores, né? O DI que ela diz ali. Mas que é uma escritora, né? E que está tendo essa oportunidade aí de trazer esse olhar jurídico também. E aí ela diz: hoje eu estou em trans. Ah, não, daqui repetiu? Repetiu. É, então, Newton, você de fato, né, faz com que a gente sinta ali, né? Não tem como a gente não passar pela sua leitura ali da sua obra e não ter a empatia, né? De não sentir as dores da personagem, né? E faz com que a gente reflita muitas coisas, né? Em relação a vários assuntos. E só para fechar essa linha de raciocínio dos personagens, outro que me deu asco, né, foi o Padrinho. Gente, que homem horroroso! Porque Eu queria trocar o ele. padrinho, ele é pintado, né? A pessoa lê, isso é um vilão. Na verdade, eu não gosto de estereótipos, né? Mas só Uhum. que a imagem que ele passa é a imagem de vilão porque é a face dele
que a história abarca, né? E a forma como a Sim. Vitória o enxerga. Então, a Vitória não enxerga como um ser humano complexo, ela o enxerga como um antagonista que é um vilão, né? E Uhum. ele, na verdade, ele explora aquelas meninas, ele escraviza aquelas meninas. É uma situação realmente revoltante para quem está lendo, né? Exato. Dentro da sua obra, Newton, independente se for mulher ou homem, que personagem você seria? Da Flor de Formosura, A Flor de Formosura. sabe que eu não parei para pensar ainda sobre isso, mas ali realmente não parei para pensar ali. Só sobra a Vitória para mim, né? Porque a Vitória é uma guerreira, né, Natasha? A Vitória é uma Sim. grande guerreira. É uma dessas pessoas que sofrem o pão que o diabo amassou e que a gente acompanha ali na leitura e pensa assim, não, esse autor tá louco, isso não existe, não é desse jeito. Mal as pessoas podem imaginar que na vida real chega a ser até pior, né? Mas eu cheguei a te imaginar como a Bárbara, que aparece mais no final, a promotora lá, a juíza, né? Ah, Bárbara, sim, sim. Né? A Bárbara, ela é muito interessante o papel dela, porque ela vem como uma luz, né? Ela traz luz para no meio de toda aquela escuridão, ela vem trazendo luz e também vem trazendo para a Vitória esclarecimento mesmo, né? Mostrando para a Vitória que tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. Então isso é muito bacana, viu, Natasha? A sua percepção é muito pertinente. Eu gostei muito dessa personagem, porque no primeiro momento a gente fica meio também receosa com ela, em ela não dar a oportunidade naquele momento para o casal. E de repente ela pega e diz: eu quero ter uma audiência com você no particular, onde ela pode ouvir, né, a Uhum, Vitória. uhum. Ali ela ganhou meu coração, porque até então eu achava que, puxa, e aí, né? Sei lá, acabou aquele momento, tá? Tempo cronometrado e tem muita coisa a ser dita, né? Aham. E depois na carta, né? Também aí fechou com chave de ouro o recado que ela manda, né? É E muito aí, legal. muito legal, assim, que aí a gente começa a ver, né, onde você começa a fechar, né, os assuntos que foram abertos durante a narrativa, Sim. né? Então, quando a gente se depara com a sua primeira obra, e aí a gente passa pela segunda, que é a Flor de Formosura, a gente já sabe que o que vier de você, Newton, vai ser assim, ó, superior. Sempre você, né? E você tem essa característica, você já disse em outras oportunidades que você se cobra muito, né? Cuida, tá? Para não ser tão ferro e fogo assim, porque você já nos apresenta, né, uma literatura, né, fantástica. Não de fantasia, né, mas de algo em que você desperta na gente, você dá uma sacudida na nossa realidade, mas É de uma porque maneira. os livros têm um tom também de muita reflexão, né, Natasha? Uhum. Os livros que eu escrevo, eles são dramas pungentes, assim, baseados na realidade, muitas vezes críticos e com muita reflexão, né? Então, isso eu Uhum. procuro realmente colocar o leitor para, tipo assim, entrar na narrativa, no enredo, se emocionar, torcer, mas também pensar um pouquinho sobre aquilo, né? Exato. Outra coisa que eu queria falar também para você, você falou mais de uma vez, mas você escreve sempre do ponto de vista do personagem feminino. Isso é verdade. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque eu acho a mulher muito mais vulnerável, muito mais interessante, muito mais complexa, muito mais emocional do que os homens. Então, na hora em que eu estou contando a minha história, quando eu exploro essa natureza, essa complexidade feminina, para mim é muito mais rico. Mas, lógico, eu posso escrever um romance do ponto de vista também masculino, mas o do feminino me atrai mais. Sim. Eu concordo com você, né? Eu concordo que você trazendo para um olhar feminino, você
traz os dois leitores, tanto homem quanto mulher, né, para se colocar numa posição. Para nós, você está dando uma voz, né? E para os homens, você está dizendo, olha, observem isso, tenham cuidado com isso, atenção com isso. Então, quando você nos coloca em primeiro plano, a gente só tem a agradecer, porque você está sendo a nossa voz, né, em diversos assuntos que você ainda trouxe até agora e que você ainda vai trazer nos próximos livros em que você está trabalhando, porque eu sei que eles já estão praticamente prontos, o texto já está praticamente, né, engatilhado, que talvez falte agora é você fazer a revisão. E é isso que eu quero chegar aqui com você. Como que está o seu próximo trabalho? Está em fase de revisão? Olha, o próximo romance, ele já está escrito, já passou por muitas revisões, agora eu estou na última lapidação, e ele é um romance que também busca, né, temas com os quais eu vivencio na minha realidade, e ele aborda a autonomia feminina, aborda alienação parental, aborda felicidade, desejo, traição. Então, assim, é uma obra que ela envolve uma mulher que é casada, mas é infeliz no casamento e acaba conhecendo um rapaz que muda essa história para ela, né? O rapaz ele tem as suas peculiaridades e tudo. Então o livro ele vai partir dessa premissa de segunda chance para essa mulher, mas sempre aquilo, né? Não um romance assim por romance, mas um romance mais denso, um romance mais reflexivo, mais dramático mesmo, porque É, é é, dramático. é o romance by Newton, né? Você vai já quitar uma característica. E escuta, Newton, ele vai ser com essa característica de 200 e poucas páginas ou essa daqui de 500, quase 600 páginas? Como que ele vai vir? Ele vai ser como Flor de Formosura. Uhum. 300 páginas. Entendi, maravilha. É bom porque a gente consegue finalizar o livro mais rápido, né? Porque às vezes a gente inicia uma leitura já na expectativa de conhecer toda a narrativa, toda a história. E quando a gente se depara, às vezes, com um livro maior, a gente já fica assim, ai, vou demorar para ler, porque não assim a leitura vai ser, né, de forma alguma, mas é porque às vezes o leitor tem pouco tempo, né? Para poder fazer a leitura. Então, ele já meio que calcula que vai levar mais tempo. Quando a gente se depara com uma obra um pouquinho menor, a gente já fica animado, porque aquele capítulo a mais, que a gente possa, assim, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, mas eu vou terminar esse capítulo, né? A gente já chega às nossas expectativas, né? Já vão sendo em relação ao término da leitura, né? Porque eu acredito que todos que iniciam uma leitura têm o objetivo de concluir essa leitura para não só conhecer o enredo, não só para conhecer a jornada, né, do protagonista, mas para conhecer o autor, porque a gente consegue observar exatamente quem é o Newton Carneiro Primo dentro das duas obras, né? E consequentemente a gente leva, né, o autor para sua profissão, ou seja, a pessoa certa no lugar certo para atender, né, aquela região que precisa daquela atenção. É, Então o isso é que, muito interessante. o que você está falando também é uma coisa que a gente observa muito, que hoje em dia é tudo instantâneo, né? Então as pessoas elas querem tudo mais rápido, elas querem tudo mais compilado, elas não têm já muita paciência de ler livros mais densos, livros maiores. Isso é compreensível, porque é a forma que a sociedade está se revelando, né? Hoje em dia. Mas de qualquer modo, como você também leu o primeiro, a minha escrita ela é uma escrita assim fluida e cada capítulo eu escrevo cada capítulo com o leitor já querendo passar para o segundo capítulo, já se interessando, né? Então isso também dá um dinamismo. Eu estou tentando ver aqui no primeiro, que é o maior, se tem aqui, na verdade, os capítulos. É uma obra de 68 capítulos, incluindo o final. E os Mas capítulos também, são os meus capítulos capítulos são curtos. mais curtos, né? Uhum. São capítulos mais curtos.
Sim, isso também é uma estratégia interessante, né? Porque daí a gente não para no meio daquela narrativa ali do capítulo, né? A gente consegue ir terminando, né, aquele contexto para quando for pegar de novo, começar um contexto novo ou a continuação, porém uma continuação do zero, né? Isso Exato, também é exatamente. muito legal. Newton, vamos lá. Nós estamos indo já para o finalzinho, né? A gente teria bastante coisa, porque é um livro, na verdade, que nos emociona, né? Nos faz refletir e poderíamos estar aqui falando sobre, abordando cada temática, né? Que você traz aqui dentro. Mas de forma resumida, a gente percebe que o que você traz aqui dentro é essa jornada, esse crescimento, né? Da protagonista, assim como outros de forma secundária, que a gente percebe também aqui, mas lógico, você foca nela porque é em primeira pessoa, e a gente cresce com ela, né? Não cresce por a gente visualizar, na verdade, coisas que a gente não olhava. E com certeza quem lê essa obra e sair de casa, de carro, de ônibus ou para caminhar, vai olhar o seu entorno com outros É olhos. É aquela exatamente questão que isso, você muito bem, é disse, isso mesmo. né? É aquela questão que você disse de olhar para aquele mendigo É, e não julgar ele, é, porque a gente não conhece a história dele, né? A gente é. mal conhece a nossa, né? Essa que é a realidade. Né? Então, é um livro que é um divisor de água na vida de muitas pessoas perante a esse olhar para a sociedade. Né? Então, você deixa para o universo, vamos dizer assim, uma obra riquíssima, né? Uma obra que sim, que todos que queiram conhecer a história da Vitória, né? Você já traz aqui atrás, né? Mais ou menos o que vai encontrar, porque como você disse, não é para todos, né? Sim. Mas eu acho que tenho certeza que quem se abrir para essa história não vai se arrepender, tá? Que livro você está lendo atualmente, dentro do seu corre-corre? Está conseguindo fazer alguma leitura? Atualmente eu estou lendo Um Estranho no Ninho, é um livro muito bacana, é um livro que se passa dentro de um sanatório e que já virou filme com Jack Nicholson. E também estou lendo um livro Ação e Reação de André Luiz. Eu estou lendo esses dois. Então você é daqueles que consegue ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, conforme, né, o horário, o período ou a temática. É o gênero, é. Às vezes dá para ler poesia, romance e uma HQ, por exemplo. Que bacana. Ok. Antes de você O deixar a sua sorteio, hein? mensagem. O sorteio. Como é que a gente Ah, faz esse eu tô aqui. sorteio? A gente pode fazer o seguinte, então, vai valer agora. Coloca a foto, coloca você com o seu livro do lado, eu tô aqui com o seu do outro, porque eu não tô te vendo, tá? Tá, E já estou com o livro. quem fizer o print agora, com essa imagem de nós dois segurando o seu livro e te mandar no seu direct, tá? Vai conseguir, então, ter o contato com você e daí você vê certinho essa questão do envio. Pode ser? Pode ser. Então, bora lá, galera. Bora tirar a foto aí eu vou mandar o livro para vocês. Maravilha. Eu só não vou fazer agora porque pode cair a live. Eu tô, tô brincando. Então, ok, você disse que está lendo o livro. Última pergunta que eu faço antes da sua mensagem, que você possa deixar aqui para nós, né, em relação não só à sua obra, mas enfim, uma mensagem aqui para todos nós. É, que livro nacional você indica? Um livro nacional que eu indico, deixa eu ver, eu gosto muito, tem muitos, né? Mas eu Uhum. gosto de Vidas Secas, que tem um pouquinho de semelhança com esse sofrimento que a Vitória passa. Embora seja no sertão, mas tem essa afinidade, digamos assim. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto de Graciliano Ramos. Maravilha, maravilha. Podemos adquirir, então, esse seu livro com você, pode ser, Pode né? Que ser, você adquiriu agora quantidades maiores, né? pode ser comigo, Uhum. autografado, eu faço um preço justo, um preço muito bom, e pode ser também pela Amazon. Maravilha, maravilha. Então, são esses caminhos que as pessoas vão conseguir adquirir com você. Fica aqui, então, a minha sugestão, né? Com certeza não vão se arrepender,
tá? Mas a gente sempre faz, reforça para que antes veja certinho as temáticas que vão estar aqui. Mas o Newton trabalha com uma forma, com uma maestria, né? Ele vem encaixando aqui as situações, fazendo a gente sofrer o livro todo, né? Ele faz de propósito, mas o final é surpreendente e assim me agradou, né? Na verdade, eu queria um outro final, né? Um outro final em relação à doutora Paula. Você já me falou sobre isso. Vingança para a doutora Paula, mas eu gostei do seu final, achei que sim, né? Você atingiu as minhas expectativas, né? Eu que vim sofrendo aí a leitura toda. Mas então tá. Newton, eu só tenho a agradecer porque eu aprendo sempre com todos que eu posso ter a oportunidade de conversar e com você também não seria diferente, né? Porque você traz esse seu olhar diferenciado, a sua bagagem, né, de conhecimento e tudo, então é sempre muito gostoso poder, na verdade, aprender com você, tá? Olha, eu gostaria de agradecer muito, dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês e dizer que eu admiro demais o trabalho de vocês, o amor que vocês têm pela literatura, você agora à frente das entrevistas, e que vocês continuem, porque eu não diria nem que os autores precisam, o país precisa de pessoas com essas iniciativas. Obrigada, Nilton, obrigada. Eu só tenho a agradecer a você, a todos que passaram, a Vaninha e a Kátia deixaram aqui as últimas mensagens. Deixa eu ler aqui, ó. Natasha e Nilton, parabéns pela live maravilhosa, mas a Vaninha precisa sair, depois a gente fala com ela. Um grande abraço. A Kátia aqui, então, dizendo parabéns para mim e para você, Nilton, né? Pelo seu trabalho e pela minha condução aqui. E a Regina diz sucesso, Newton, né? Sempre sucesso, muito sucesso, que venham várias obras. Você tem uma programação de ser um por ano, um a cada 6 meses? Eu acho que dá para ser um por ano. Entendi. Até para dar tempo de trabalhar ele, né? É, Para que você possa, de fato, explorar todo, né, esse período, né? E daí você apresentar um novo, não nos deixar no vazio, porque quem lê o primeiro, lê o segundo, né? Só vai querer ler o terceiro, o quarto e assim por diante. Deus quiser. Milton, E obrigada só lembrando pelo. que quem tirou a foto e mandou para mim vai ter o livro, tá? Eu vou mandar e posso mandar até 2 livros. Maravilha, maravilha. Nilton, um abraço carinhoso para você, um beijo enorme para sua família, para sua esposa, para sua filha, que é também ali a sua fonte de inspiração. A gente percebe que você é muito família, né? E isso transborda na sua escrita, né? Não só a forma como você pensa, a forma como você trabalha no seu cotidiano, mas o seu lado família. Você preza muito por isso e a gente enxerga isso dentro do seu texto. Isso para nós é muito gratificante, né? Saber que a família está em primeiro plano, né? Que você valoriza todos esses valores aí, tá Muito bom? obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um beijão para você e para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo.